Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos hoje então na aula de número 4 da série Discipulado nível 1. Espero que você esteja gostando, ok? E que você ajude aí a compartilhar esse projeto tão especial do Ministério da Igreja Metodista Renovada na TOT. Bem, o tema da aula de hoje vai ser quem é Deus, ok? Quem é Deus? Ah, Deus é Deus, mas e aí? Será que isso é suficiente? A primeira coisa que você precisa saber é que Deus é autoexistente. Deus, ele é como as letras do alfabeto hebraico, né? A primeira e a última, alfa e ômega, que significa ele é o princípio de tudo e ele é o fim de tudo. Então Deus, ele é autocriável, ok? Ele se autossustenta. Não foi ninguém que criou Deus. Deus, ele é o início de tudo. Lá em João capítulo 5, versículo 26, fala um pouco sobre isso. Evangelho de João capítulo 5, versículo 26 diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, ele se autossustenta, né? Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, ok? Então Deus, ele é autoexistente. Outra coisa que você precisa saber antes da gente dar a referência: Deus é espírito, ok? Então não imagine Deus sendo um homem, não imagine Deus sendo uma mulher, não imagine Deus sendo uma força, ou não imagine Deus sendo qualquer coisa, ok? A Bíblia é muito categórica e é muito enfática. A Bíblia diz que Deus é espírito. Puxa, mas como é que a própria Bíblia apresenta a Deus como se Deus tivesse a forma e a figura de um homem? É verdade, porque a própria palavra diz, né, que a mão do Senhor não está encolhida, seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, seus pés são como latão reluzente, seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo é como a branca lã. Aí a impressão que a gente tem é que Deus é um homem. Deus não é um homem, Deus é espírito, mas Deus, ele assume essa forma para se tornar conhecido e para se tornar acessível, que é o que a gente chama na teologia de transcendência. Ou seja, Deus é um Deus transcendente. O que significa isso? Que Deus é todo-poderoso, que Deus é Senhor de todas as coisas e que Deus não depende de ninguém para nada, porque ele é autoexistente, ele é tudo. Ele é tudo. Então esse Deus é transcendente, ok? Mas esse Deus que é transcendente, ele também é imanente. Ou seja, a imanência de Deus fala que esse Deus todo-poderoso, esse Deus autossuficiente, por amar, decidiu criar um homem e decidiu se relacionar com o homem. Então isso fala da imanência de Deus. Então, como Deus é um Deus imanente, ou seja, ele é um Deus acessível, Deus, ele criou um meio de se tornar conhecido ao homem. Tanto que a própria palavra diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que significa isso? Que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se aproximar de Deus, e sem fé é impossível conhecer a Deus. Então Deus, ele se torna conhecido à medida que essa fé brota dentro do meu coração e que eu me abro nessa busca para conhecer Deus, e Deus, ele se revela. Então eu quero bater numa tecla: Deus, ele é o criador de tudo, mas não significa que tudo é Deus, porque existem algumas filosofias que diz Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus é criador de todas as coisas. As coisas, as criaturas não são Deus. Só existe um que é Deus, o Deus Todo-Poderoso, e o nome dele é Jeová. Aí lá em João capítulo 4, versículo 24, fala dessa natureza de Deus, ou seja, que Deus é espírito. Evangelho de João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito, ok?
Agora, o que você precisa entender? Que o Deus Todo-Poderoso, conhecido como Jeová, Javé, o Deus Todo-Poderoso é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Um dos objetivos dessa aula é desconstruir esse equívoco no entendimento acerca da Trindade. Primeiro, que a palavra Trindade não existe na Bíblia. E a Bíblia não apresenta uma Trindade, ainda que seja muito comum essa palavra nos livros. A Bíblia apresenta uma triunidade. Porque de fato não são três deuses agindo de forma independente, mas é um Deus só, assumindo formas distintas ao longo da história. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Velho Testamento, quem a gente vê nítido ali? Essa personalidade do Deus que cria, o Deus que é Senhor dos exércitos. E como é que ele se apresenta? Como Deus Pai. Ok? Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, ali para o Evangelho de Mateus, onde fala sobre o nascimento do Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o nascimento do Messias, profetizado pelo profeta Isaías e tantos outros profetas, ou seja, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então quem é Jesus? O Deus do Velho Testamento, Deus Pai, que assumiu a forma de filho, que assumiu a forma de carne e habitou entre nós, ok? Tanto que a própria palavra diz que Jesus é o Filho único, Jesus é o Filho unigênito, e a palavra unigênito tem essa conotação, ou seja, o Filho que tem o mesmo DNA, o Filho que tem a mesma essência. Você que é pai, você tem seu filho tem identificações genéticas que comprovam que você é pai dele, mas ele tem um DNA independente do teu. Ok? Porque são duas pessoas distintas. Quando a Bíblia diz que Jesus é um filho unigênito, ele tem o mesmo DNA, ou seja, ele é a mesma pessoa. Mas e aí? Aonde fica o Deus Espírito? Nós sabemos que quando Jesus morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ok? E ele faz aquela proclamação, né, em João 14, né? Ele faz essa proclamação antes de tudo. O que ele diz? Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, ok? Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Ou seja, quem é o Consolador? É esse Deus que está entre nós na figura do Espírito, ok? Então vamos voltar. O Deus Pai é a figura do Deus que cria. Mas estava presente o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ok? O Deus Filho é o Deus que morre na cruz do Calvário, ou seja, o Deus que se humaniza, o Deus que se faz carne, habita entre nós, como homem, ensina o valor da renúncia, o valor da obediência, ok? E ele morre na cruz do Calvário, ou seja, ele nos salva através da sua morte de cruz. Então o Deus Filho é o Deus que salva. E o Deus Espírito Santo é o Deus que convence, é o Deus que quebranta, é o Deus que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ou seja, é um Deus assumindo formas distintas ao longo da história. Então isso para a teologia é imanência, a imanência de Deus. A Bíblia diz que nos Salmos o escritor fala: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Porque realmente Deus, ele não é, vamos dizer assim, palpável, ok? A experiência, ela não é uma experiência abstrata com Deus, ela é uma experiência real, ok? Mas é uma experiência real, ok? Que ela se concretiza através da fé. Então, se você é uma pessoa que não tem fé, é muito difícil você entender as coisas de Deus e se relacionar com Deus. Eu estou há mais de 20 anos caminhando nessa mesma fé. E à medida que você vai se abrindo para Deus através da fé, Deus ele vai se revelando. E é tão
palpável, é tão concreto, é tão real, que o insensato ele vai chamar isso de alucinação, ele vai chamar isso de devaneio, ele vai chamar isso de loucura, ele vai chamar isso de ignorância, mas é uma experiência pessoal. E ninguém pode tirar isso de você, e ninguém pode viver essa experiência por você. Você precisa viver essa experiência. E o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, ou seja, é um Deus que se revela e é um Deus que quer sim estar em contato, estar em comunhão com o homem, ok? Aí a gente pode abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu já até citei, mas eu quero bater nessa tecla, diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, na realidade, Deus só se fará conhecido para aquele que tiver fé e para aquele que buscá-lo. Ok? Esse Deus que é transcendente, ele tem algumas qualidades. Eu vou citar algumas, mas ele tem muito mais que isso. Okay? Então esse Deus que a gente chama de atributos, ok? Esse Deus, ele tem alguns atributos. Eu queria explicar esses atributos que eu separei aqui, porque isso torna mais fácil o seu conhecimento de Deus, para que você saiba quem é Deus, ok? Então vamos lá. Deus é soberano. O que isso fala? Que não existe nenhum Deus acima dele. Ele é o absoluto. Ok? Ele é o soberano. Voltando, ele é o início de tudo e ele é o final de tudo. Então ele é soberano. Ele é eterno. Ou seja, esse Deus, ele é incriável. Ou seja, esse Deus não tem fim. Ele é eterno. Outra coisa, esse Deus é onisciente. Ou seja, esse Deus, ele não é pego de surpresa. Ele tem o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Então Deus, ele não perde o controle da história. Mas pastor, se Deus não perde o controle da história, o homem não pecou? O querubim ungido não se rebeliou? Deus morreu na pessoa do seu Filho Jesus para salvar a humanidade dos que creem. E por que tantos perecem? Deus não poderia mudar a história? Então quer dizer que Deus, ele tem presente, passado e futuro em suas mãos como se fosse uma coisa só, mas a impressão que eu tenho, humanamente falando, é como se Deus fosse sendo surpreendido com o curso da história. Não. Não. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas por que ele não intervém na história? Porque a Bíblia, ela é um oráculo, ou seja, um livro de revelações, um livro profético. E tem muitas profecias da Bíblia que ainda não se cumpriram, mas que vão se cumprir. E Deus tem um fim determinado para todas as coisas, ok? Então nada que acontece está fora do script, está fora do roteiro. E quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que realmente esse Deus, ele detém a história, ok? Ele é onipresente. O que significa? Que Deus está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Se Deus está presente em vários lugares ao mesmo tempo, por que ele não me salva de um problema que eu possa vir a sofrer? Deus, ele nos livra sim, mas é óbvio que Deus deseja ser invocado. Deus deseja que clamemos pela sua presença, que invoquemos a Ele, ok? Por exemplo, é como se a presença de Deus em todos os lugares fosse como o ar que a gente respira, ok? A gente não vê, mas a gente sabe que Ele está em todo lugar, porque todo mundo respira o mesmo ar, ok, gente? O ar que está em todo o lugar. Então você precisa entender que Deus é onipresente, Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Existe um discurso filosófico chamado dualismo, e os dualistas, eles batem muito nessa tecla. Tem outros termos para falar sobre isso.
ok? O dualismo fala de duas forças que se resistem, duas forças que se opõem. É o bem que nunca vence o mal e é o mal que nunca vence o bem. Então é como se o mal e o bem tivessem o mesmo nível de força, e que o bem nunca vai vencer o mal e que o mal nunca vai vencer o bem. Não, isso é um equívoco. Esse discurso filosófico é totalmente discrepante à luz da palavra de Deus. Deus tem todo o poder e ele tem mais poder que Satanás, ok? Mas por que ele não inibe as ações de Satanás? Claro que ele inibe. Mas por que ele não acaba com Satanás definitivamente? O fim já está previsto. E na hora certa, isso vai acontecer. Então Deus é o único que detém todo o poder. E Deus é imutável. O que significa? Que Deus não muda. Ué, pastor, se Deus não muda, ok? Então, por que está escrito na Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Porque quando a gente pensa em alguém que se arrepende, a gente pensa em alguém que se equivoca. Ok? Nós precisamos entender que Deus, ok? Se a gente fizer a hermenêutica desse texto e a exegese, você vai entender que esse arrependimento não tem nada a ver com limitação, como se Deus tivesse limitações humanas como todo homem tem. Não. Deus, ele se entristeceu, porque Deus não criou o homem para o homem viver o que ele acabou vivendo. Ok? Mas como Deus, o próprio Deus, dotou o homem de liberdade, o homem acabou se utilizando dessa liberdade para transformá-la em libertinagem. Então o homem acabou optando pela sua própria desobediência em se distanciar de Deus. Mas em Cristo Jesus podemos nos reconciliar com Ele. Ok? Então o que a gente precisa entender? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque ele não muda. Nós, seres humanos, mudamos. A gente muda com o tempo, mediante a idade que vai se avançando. A gente muda com o tempo, mediante o tanto que a gente vai se intelectualizando. A gente muda com o tempo quando o nosso status financeiro, o nosso status social muda, ok? A gente muda quando alguns acontecimentos à nossa volta nos transformam, nos impactam. Então o ser humano, ele está mudando o tempo todo. Mas Deus não. Deus, ele não muda. A própria palavra diz que ele é. Ele é. Então ele não muda. Então você precisa entender. Então esses são os atributos que a gente pode chamar de qualidades que são inerentes a Deus. Ou seja, só Deus tem essas qualidades, tem esses atributos. Agora, esse Deus, lembra que eu falei que Deus, ele é imanente? Ou seja, esse Deus transcendente decidiu se relacionar com o homem, que se chama imanência. Então, quando Deus se relaciona com o homem, Deus se relaciona com o homem sendo reto. Deus é reto. O que significa a retidão de Deus? Significa que Deus, ele não nega a sua palavra. Ele não nega a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ok? Deus, ele é justo. A Bíblia diz que Deus julga com equidade. O que significa isso? Que Deus não julga segundo conveniências para beneficiar B e prejudicar A. Não. Deus, ele julga justamente. Você pode perceber que nós, seres humanos, temos uma dificuldade para julgar com equidade. A gente julga segundo os nossos valores, segundo as nossas conveniências e etc. Deus não. Deus, ele julga com equidade. Ele julga na justa medida. E por isso que Deus, ele é aquele que nos dá liberdade para fazer escolhas, mas ele é o próprio Deus que não nos isenta de sofrermos as consequências da nossa própria escolha. Porque isso é a justiça de Deus. Porque se eu tenho liberdade para escolher, ok? Eu também tenho que ter essa responsabilidade para arcar com as consequências da minha escolha, ok? Deus, ele é justo, Deus é verdadeiro, ok?
A verdade de Deus está associado à sua palavra. Você pode perceber que lá em João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é uma palavra em ação, uma ação. Ou seja, esse Deus se fez carne e habitou entre nós, ok? E nos apresentou o caminho da salvação. E o caminho da salvação se chama a verdade. Então, quem é a verdade? Esse Deus que assumiu a forma de homem e habitou entre nós. Então, nele há a verdade. E esse Deus, quando ele se relaciona com a gente, ele se relaciona sendo um Deus amoroso, ok? Amar fala de doar-se, ok? Tanto que o texto da Bíblia, que é um texto, assim, importantíssimo, é o texto-chave da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, esse Deus que ama é um Deus que se doa. Então, o amor de Deus não tem nada a ver com sentimentalismo. O amor de Deus não tem nada a ver com fazer vista grossa para coisa errada, ok? O amor de Deus está associado a um doar-se, a uma entrega. Uma das coisas que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não entendem, porque a gente vive um discurso nesse mundo muito voltado para um apelo, ok? E o apelo desse mundo é: Deus me ama, Deus me aceita, Deus é amor, Deus respeita toda forma de amar. Não, não é isso que diz a palavra. Não é isso que diz a palavra. Você pode até optar por viver essa vida, mas a palavra de Deus não diz isso. Deus, ele ama o pecador, Deus, ele ama a humanidade, sim, mas ele ama tanto quanto ele é justo. Então, o que significa? Significa que Deus, ele não vai isentar o homem das consequências e nem das responsabilidades da sua escolha. Ok? A própria palavra diz que, em Hebreus, que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E o fogo está falando desse juízo de Deus. A própria palavra diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus pavoroso, mas ele é um Deus que vai sim pesar a nossa vida na balança. Então, o que eu quero que você saiba? Que esse Deus é amor, ok? E ele está disposto a nos dar oportunidades, ok? Agora, se eu opto por não aproveitar as oportunidades que esse Deus me concede, tão logo ele não vai ter como me impedir de chegar no final e ser julgado mediante a vida que eu levei. Por mais absurdo que seja, ok? Porque o mistério da fé é um absurdo, por mais absurdo que seja, esta é a palavra de Deus. E uma outra coisa que eu quero voltar, lembra que eu falei lá no começo que o Deus Pai é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo? Quando Deus se revela para Moisés através de um fenômeno teofânico, e o que significa teofania? É quando Deus se revela ao homem se utilizando de algum fenômeno da natureza. Então Moisés se depara no monte, se vê no monte, se depara no monte, está no monte, e ele olha para uma árvore e ele se vê capturado por aquela cena, porque aquela árvore pegava fogo e o fogo não consumia aquela árvore. E ele ouve uma voz ecoando do meio daquele fogo, e a voz dizia: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E o Senhor fala com Moisés: eu quero te levantar para você ser um libertador. Já vi uma profecia, já vi um oráculo que falava sobre isso, que Moisés seria o libertador, ok? Que a gente não vai entrar nisso para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, quando Moisés se convence desse chamado, Moisés diz para Deus: tudo bem, eu vou até Faraó. E eu vou a Faraó em nome de quem? Aí Deus diz para Moisés lá em Êxodo 3,14: diga para Faraó que o eu sou te enviou. Então, qual é o nome que Deus se dá
para Moisés? Vamos dizer assim, eu sou. Então, Javé é o eu sou. Olha o que diz aqui, Êxodo 3:14, diz lá, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, ou seja, Javé é o eu sou do Velho Testamento. Para fazer você entender que eles são a mesma coisa, são a mesma pessoa, ok? Aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você vai vendo nos evangelhos que Jesus se apresenta como, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o que eu estou querendo fazer você entender? Que a Bíblia deixa bem claro que não existem três deuses. É um Deus só, assumindo formas distintas ao longo da história. E o eu sou que se revelou a Moisés é o mesmo eu sou que morreu na cruz do Calvário, assumindo a forma de servo, a forma de filho. E aonde deixa claro sobre essa teoria desse esvaziar-se, desse esvaziamento, ou seja, um Deus todo-poderoso, transcendente, que decide habitar entre nós, imanente. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que através desse vídeo você tenha conhecido um pouco mais de Deus e tenha sabido de verdade quem é Deus. Jeová, Jesus, Emanuel, é a mesma pessoa. Que Deus vos abençoe. Eu vou orar agora pela tua vida para que a fé brote, para que a fé se manifeste dentro do seu coração e você se torne de verdade alguém desejoso para buscar Deus. Porque o homem tem essa lacuna, tem esse vazio, tem esse desejo dentro dele de ir ao encontro de Deus, de buscar a Deus. Mas às vezes, por não conhecer a palavra, ele acaba buscando Deus em outras religiões, ele acaba buscando Deus em outros caminhos. Mas eu quero fazer você entender, só existe um caminho, só existe um Deus. E ele se revelou para nós, aqui na terra, assumindo a forma de Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma aula. E eu quero colocar essa pessoa que vai assistir essa aula, Senhor, que conhece pouco do Senhor, tem alguns equívocos bíblicos, alguns equívocos teológicos, e eu me propus a ajudar de alguma maneira para que saibamos de fato quem é Deus. Traga fé para o coração desse ouvinte, traga fé para o coração dessa ouvinte, para que ela possa se relacionar com Deus através da fé. E que através da fé dela, o Senhor se faça conhecido, Pai. Como o Senhor tem se feito a cada dia na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha. Por favor, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida em cima de alguma coisa que eu falei, pode deixar seu comentário lá embaixo do vídeo, ok? Que assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou te responder. Deus vos abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.